Você sabia que existe uma intrínseca relação entre o movimento corporal humano e a aprendizagem escolar? Não sabia? Então vamos para o vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso. Olá para você que está chegando agora, meu nome é Matheus, sou professor de Educação Física. Seja muito bem-vindo ao Filosofia Motriz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como o movimento corporal humano pode estar ligado intimamente com a aprendizagem escolar de crianças, principalmente no que se refere aos processos de letramento, ou seja, da leitura e da escrita. Eu vou trazer hoje para vocês algumas informações advindas da literatura que falam sobre essas possíveis associações. Então vamos embora para a aula? Bom, gente, agora para a gente começar a falar efetivamente aqui do movimento, da relação entre movimento e aprendizagem, eu vim aqui para os slides, que eu acredito que assim a gente vai ter uma forma mais didática para poder verificar como essas informações, essas relações ocorrem, principalmente dos estudos que estão advindos da literatura, das evidências científicas, tá? Bom, antes da gente começar, eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou, né? Eu sou professor de Educação Física, meu nome é Matheus James da Cruz, como eu falei no início do vídeo, né? Eu sou graduado em Educação Física pela UERJ, fui formado aí no ano de 2016, né? E recentemente, em 2020, terminei o mestrado em Ensino no programa de pós-graduação de Ensino em Educação Básica do CAP-UERJ, o PPGEB. Eu também faço parte do Laboratório de Biomecânica e Comportamento Motor e do Grupo de Pesquisa em Percepções do Cotidiano Escolar, o GPPCE, da UERJ, né? O que eu vou tratar aqui com vocês, o que eu vou tentar explorar aqui com vocês, né? É basicamente um recorte das pesquisas que a gente já tem feito nos grupos de pesquisa dentro da universidade, né? Muito advindos aí das percepções do cotidiano escolar e de assuntos que estão relacionados à aprendizagem, à educação física, o movimento corporal humano e o desenvolvimento humano, né? Basicamente, a gente vai fazer esse recorte para que a gente possa compreender de que forma essa relação do movimento se associa intimamente com a aprendizagem escolar. Bom, para quem já estava inscrito aqui no canal, pode ter visto, né, que houve uma reformulação, né? Anteriormente a gente tinha o autismo e educação física e nós fizemos uma reformulação para o Filosofia Motriz. Por que nós realizamos essa reformulação, né? Apesar do autismo e educação física apresentar um cunho muito importante relacionado principalmente ao transtorno do espectro autista, juntamente com a educação física, ou seja, como a educação física pode auxiliar crianças, jovens e pessoas acometidas por esse transtorno, o Filosofia Motriz traz a relação do movimento de uma maneira geral, de maneira mais ampla, né? Ou seja, a gente quer trazer aqui para esse novo canal, para essa nova filosofia, vamos pensar assim dessa forma, né? Uma forma diferente de ver o movimento. Nós vamos ainda falar bastante sobre autismo, sobre outros transtornos de neurodesenvolvimento, mas a gente quer falar do movimento de uma maneira geral dentro das diferentes áreas que fazem parte da formação humana, como a educação física, a educação física escolar, o ensino, a educação, a pedagogia, a educação especial também, a fisioterapia, a medicina, enfim, todas as áreas que tratam do movimento corporal humano, né? Então, por isso que a gente fez essa reformulação, tá? Mas nós ainda vamos falar bastante de assuntos relacionados à educação especial. Bom, para a gente compreender primeiramente de que forma o movimento se associa à aprendizagem, é importante a gente falar de uma área muito importante de estudo que é conhecida como desenvolvimento motor. O que é o desenvolvimento motor, basicamente? Ele é um processo de modificações que ocorrem no comportamento motor do indivíduo ao longo de toda a vida. Ou seja, são modificações que elas são inseridas principalmente na forma como a gente se movimenta, na forma como a gente se comporta no mundo, se comporta motoramente, vamos dizer assim, né? Essas alterações elas ocorrem de maneiras diferentes em diferentes fases da vida, mas elas têm uma maior ênfase, vamos dizer assim, de modificações, de alterações, principalmente na infância e no início da adolescência. Na fase adulta, na velhice, a gente tem também essas modificações motoras,
mas elas ocorrem de maneira muito mais enfática nesse período entre a infância e a adolescência, né? Esse processo de desenvolvimento ele é importantíssimo para que a gente possa se inserir em atividades relacionadas à prática de exercícios, à prática de atividades físicas e à prática de atividades cotidianas. Se nós formos parar para pensar, em vários momentos do nosso dia, nós estamos nos movimentando. Até em ações que a gente acha que nós não estamos realizando um movimento efetivo, né? Escrever, por exemplo, é um ato de movimento. A gente faz diversos movimentos com as nossas mãos, né? Cozinhar é um ato que requer movimento. Andar é um ato que requer movimento. Até sentar para assistir a televisão, quando a gente está piscando, nós estamos realizando movimento. Então, o movimento ele está relacionado com o nosso cotidiano o tempo todo. Então, se torna muito importante a gente ter esse processo, esse desenvolvimento motor bem estabelecido. O que a gente observa dentro da literatura, em relação principalmente a essa área de estudo, é que esses processos de alterações nos movimentos que ocorrem de maneira natural ao longo da nossa vida, eles não estão ligados necessariamente à idade cronológica e à maturação biológica. O que a gente observa, por exemplo, nessa foto aí embaixo, né, uma foto clássica que fala principalmente sobre a maturação, é que existem duas crianças de mesma idade, só que com tamanho completamente diferente. Isso é muito relacionado à maturação biológica, mas não necessariamente esse aluno que é, vamos dizer assim, mais alto, ele é melhor, ele tem um desempenho motor melhor que o aluno mais baixo, né? O que determina isso, principalmente, é a composição e relação de três fatores importantes, que são o ambiente, o indivíduo e a tarefa. A partir da relação desses três componentes é que o indivíduo pode se desenvolver motoramente, né? O que se torna importante para que a composição desses três componentes seja bem desenvolvida? Se torna importante que a criança, o adolescente, o jovem, ele sempre seja estimulado a realizar atividades motoras. As atividades que botam o corpo em movimento, elas realizam a ampliação do repertório motor, ou seja, das diferentes formas de se movimentar. E o contato com outras crianças é fundamental para que esse indivíduo tenha contato com movimentações diferentes da que ele realiza. A partir desse contato, ele consegue compreender e aprimorar seus próprios movimentos, né? E o contato com outros ambientes também se torna fundamental, porque ele exerce esse movimento em diferentes contextos. E a realização desses três ambientes, aliás, desses três componentes, fazem com que o desenvolvimento ele seja bem realizado. Por isso que na escola se torna importantíssimo que a criança faça atividades motoras, faça atividade física, faça aula de educação física. A aula de educação física, ela permite que o repertório motor daquele aluno seja ampliado, seja trabalhado, seja estimulado. E por que o desenvolvimento motor ele é importante nessa relação, né? Existem alguns trabalhos que falam principalmente sobre uma área importantíssima que é o desenvolvimento humano. O desenvolvimento motor, o campo motor, vamos falar assim, ele integra o desenvolvimento humano. E ele integra de uma maneira muito íntima. Porque acredita-se que para o desenvolvimento humano ser bem estabelecido, o indivíduo precisa ter três campos fundamentais bem aprimorados, que seriam o campo motor, o campo afetivo e social e o campo cognitivo. Esses três campos eles se interrelacionam e quando há uma modificação em algum deles, os outros dois também são, vamos dizer assim, também sofrem influência, também sofrem limitações. Então se torna importantíssimo que o indivíduo, para ter um desenvolvimento humano, ele esteja sempre com esses três componentes bem desenvolvidos. E é o que a gente observa na literatura, principalmente em relação à aprendizagem, já falando um pouco sobre o que nós vamos tratar hoje, é que quando a gente observa alguma limitação, alguma alteração desses três campos fundamentais,
é que isso pode influenciar negativamente a aprendizagem da criança. Esses 3 campos eles precisam estar muito bem desenvolvidos. Existem alguns trabalhos, eu vou apresentar um aqui para vocês, que relacionam principalmente o movimento com a aprendizagem. Nesse trabalho aqui, que inclusive eu vou colocar na descrição para que vocês possam ver depois, os autores tentaram comparar o desempenho psicomotor de crianças com e sem indicativos de dificuldade de aprendizagem. O que eles quiseram fazer com isso, né? Por que eles fizeram essa comparação? Para para verificar se haveria alguma associação entre aspectos motores e a aprendizagem da leitura e da escrita. Ou seja, se aspectos motores são mal desenvolvidos, será que isso altera o processo de leitura e de escrita de crianças? Foi essa pergunta que eles fizeram, né? E basicamente foi isso que eles tentaram investigar. Nesse estudo, 26 alunos de ensino fundamental com idades entre 7 e 9 anos de uma escola pública da cidade de Santa Bárbara do Oeste foram submetidos à realização do teste gestáltico motor de Bender e a escala de desenvolvimento motor. Peraí, o que é teste gestáltico de Bender, professor Matheus? O teste gestáltico de Bender é um teste simples que ele é muito realizado principalmente na psicologia, principalmente para verificar a maturação neurológica de crianças. A partir de desenhos, a partir de formas geométricas. É um tipo de teste muito utilizado na educação para verificar essas relações. Então é um teste bem interessante. E a escala de desenvolvimento motor é uma escala desenvolvida por um professor chamado Francisco Rosa Neto, professor brasileiro, em que existem várias baterias de testes motores com atividades cotidianas que tentam verificar qual o desempenho da criança e assim verificar, vamos dizer assim, em que nível está o desenvolvimento motor dela. O que eles observaram ao realizar esses testes nesses 2 grupos de alunos, né? Que os alunos com dificuldade de aprendizagem apresentaram os piores resultados em todas as áreas motoras avaliadas pela escala de desenvolvimento motor. A escala de desenvolvimento motor, após o indivíduo fazer a avaliação, ele tem uma idade motora. O que é basicamente isso? Ele faz testes de lateralidade, de orientação espacial, e quando ele faz esse teste, a partir do desempenho dele, ele obtém uma idade motora específica ao desempenho dele. E o que eles observaram? Que o grupo experimental, ou seja, as crianças que tinham dificuldades de aprendizagem, apresentaram uma idade motora muito abaixo da idade cronológica. A gente observa, por exemplo, aqui nas tabelas, né, ali onde a gente tem o GE, que é o grupo experimental, que as crianças com dificuldade de aprendizagem apresentaram scores, né, resultados inferiores às crianças que têm desenvolvimento típico, crianças sem queixa de dificuldade. A gente pode observar isso na motricidade fina, motricidade global, no equilíbrio, no esquema corporal, na orientação espacial, na orientação temporal, ou seja, em todos os aspectos avaliados, eles observaram que as crianças apresentaram um índice menor. E outro trabalho interessante que está relacionado principalmente à performance motora, feita aí por Silvio Beltrame, outro trabalho que eu também vou colocar na descrição para vocês darem uma olhada, os autores buscaram avaliar o desempenho motor de alunos com e sem indicativos de dificuldade de aprendizagem, muito semelhante ao trabalho anterior, né? Só que aqui a gente tem um número de alunos muito maior, número de participantes, né? 406 alunos com idades entre 7 e 10 anos de uma escola de educação básica foram submetidos ao teste de desempenho escolar, que é um teste que avalia ali diversas áreas do desenvolvimento escolar, como, por exemplo, testes relacionados à aritmética, à linguagem, à leitura, à escrita. E também realizaram a bateria para avaliação do movimento da criança, que é a MABIC, que avalia principalmente os movimentos fundamentais, né? O desempenho das ações fundamentais, que eu vou falar basicamente depois, mais para frente, sobre o que são esses movimentos fundamentais, né? em outro vídeo. O que foi observado no estudo é que meninos sem indicativo de dificuldade de aprendizagem apresentaram melhor desempenho nas provas de destreza manual, equilíbrio e na avaliação geral em comparação aos meninos que tinham indicativos de dificuldade de aprendizagem. Ou seja, esses 2 trabalhos eles demonstram já alguns indicativos para a gente
que fazem uma ligação entre o desempenho motor e a aprendizagem, seja na leitura e na escrita, como em outros campos relacionados à aprendizagem escolar. Outro campo que se torna interessante falar sobre a literatura, que está relacionado muito ao desempenho motor, é o desempenho de dois fatores que compõem o desenvolvimento motor, que são a lateralidade e a orientação espacial. O que é a lateralidade? A lateralidade, de uma maneira bem simples para a gente compreender, ela está relacionada principalmente às noções bem estabelecidas do que vem a ser a esquerda e a direita, e a orientação espacial se desenvolve a partir do domínio da lateralidade. A orientação espacial seria a orientação bem realizada do indivíduo em relação às pessoas, objetos, símbolos e tudo que o rodeia. Basicamente, a orientação espacial está muito relacionada à orientação do indivíduo dentro de um espaço. Por exemplo, eu sei que estou aqui no meu quarto. Na minha frente tem a minha câmera, onde eu estou realizando aqui o vídeo com vocês. À minha direita tem uma porta, à minha esquerda tem uma estante, atrás de mim tem os livros, ou seja, essa orientação, esse domínio de direção está muito relacionado à orientação espacial. E o que pode ser observado na literatura é que quando existe um domínio bem estabelecido desses dois fatores, pode-se ter um bom desempenho da leitura e da escrita. Eles contribuem ativamente para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. O que ocorre muitas vezes é que quando a gente tem esses desempenhos, essas áreas mal estabelecidas, é que a gente pode ter alguns problemas associados principalmente ao desempenho da leitura e da escrita, como espelhamento de letras e números e dificuldades na realização de cálculos matemáticos. Por que dos 6 aos 12 anos? É nessa janela essa faixa etária, vamos dizer assim, né, entre os 6 e os 12 anos, que a lateralidade e a orientação espacial, segundo a literatura, segundo os estudos, já deveria estar bem estabelecida. E quando a gente observa que não há esse bom estabelecimento, a criança pode ter dificuldades como essas que estão apresentadas aí à frente. Então se torna importantíssimo que nessa faixa de idade, essas crianças, esses alunos, sejam sempre estimulados a realizar atividades que trabalhem esses dois componentes. E a literatura ela fala sobre essas problematizações em relação à lateralidade, desempenho da orientação espacial e a aprendizagem. Por exemplo, nesse trabalho realizado por Rosa Neto e colaboradores, eles tiveram como intuito analisar e comparar o desempenho da lateralidade com o desempenho da leitura e da escrita de crianças. 166 alunos com idades entre 6 e 13 anos, de 5 escolas públicas aí da cidade de Florianópolis, foram submetidos à escala de desenvolvimento motor, como eu já falei anteriormente o que era, né? E também ao manual de desempenho escolar, que é um outro teste que avalia algumas funções da aprendizagem escolar de crianças, relacionada à aritmética, à linguagem, à escrita, enfim, há vários campos que estão relacionados à aprendizagem escolar. O que eles observaram no estudo é que crianças com lateralidade definida apresentaram melhor rendimento nas provas de leitura e escrita em comparação aos alunos com lateralidade cruzada. Ou seja, os alunos que apresentaram a lateralidade melhor desenvolvida, definida nesse caso, né, apresentaram um desempenho nas provas de leitura e escrita melhores do que crianças que apresentaram lateralidade indefinida ou cruzada, né? A gente pode observar, por exemplo, nessa tabela, alguns valores que mostram como isso foi diferente, né? Mostra essa relação entre a lateralidade bem definida e a leitura e a escrita, né? O desempenho dessas funções. Por exemplo, a gente observa aqui as crianças que têm a lateralidade definida, ou seja, destro completo ou sinistro completo, apresentaram nas provas de leitura e escrita uma média maior do que as crianças que tiveram a lateralidade cruzada e a lateralidade indefinida. Ali onde a gente observa nos indivíduos com a lateralidade indefinida, é possível observar que a média deles foi muito abaixo em relação ao dos outros, né? Por exemplo, na escrita foi de 4,575, né? Na leitura 6,438. Foi ainda abaixo do que crianças que têm a lateralidade cruzada. Então a gente já consegue observar novamente uma relação entre o desempenho escolar, a aprendizagem da leitura e da escrita e o desempenho do movimento corporal. Nesse outro estudo, que foi realizado
pelo professor José Antônio Viana, um dos membros do nosso grupo de pesquisa. Ele teve como intuito comparar o desempenho da lateralidade de alunos com baixo rendimento escolar e alunos com rendimento escolar regular com idades entre 8 e 13 anos. Ele utilizou o teste Harris de lateralidade para verificar como é que era o grau de lateralidade dessas crianças. O teste de Harris, ele basicamente observa o desempenho da lateralidade dos indivíduos a partir da realização de várias atividades cotidianas mesmo. Por exemplo, pentear o cabelo, escrever, mais o que? Escovar os dentes, né? São coisas cotidianas. A partir disso a gente consegue observar como é a lateralidade dessa criança, né? E o que foi observado no estudo é que os alunos com baixo rendimento escolar, que foram de 53,2%, apresentaram a lateralidade indefinida. Ou seja, mais uma vez a gente tem uma associação entre um desempenho motor mal estabelecido, mal desenvolvido, com dificuldades de aprendizagem. Num outro estudo realizado por Luciano e outros colaboradores, eles tentaram verificar a existência da relação entre a lateralidade manual ocular dos membros inferiores e o déficit de organização espacial. Como a gente viu anteriormente, a lateralidade está muito relacionada com a organização espacial, com a orientação espacial. E eles tentaram verificar se crianças que apresentavam a lateralidade com algum tipo de déficit poderiam também apresentar orientação espacial com algum tipo de limitação. E que eles observaram que 48,75% dos indivíduos apresentaram lateralidade destra completa. E foi visto também, além disso, uma existência de uma associação significativa entre o desempenho da lateralidade e o déficit na orientação espacial direita-esquerda. Basicamente, alunos que apresentaram déficit na lateralidade direita-esquerda também apresentaram déficit na orientação espacial. Por que isso acontece, né? Por que se torna importante a gente estar problematizando isso? O que a gente observa no nosso cotidiano, na forma da gente se movimentar, principalmente para as crianças e os adolescentes, é que os hábitos de vida eles têm mudado bastante, né? A forma como as crianças brincavam há 10, 20 anos atrás é muito diferente da forma como elas brincam atualmente. Quais são os fatores que estão relacionados a essa diferenciação, né? A gente tem a violência muito presente no nosso cotidiano, no cotidiano público principalmente, o avanço tecnológico que tem trazido diversos benefícios, mas que também tem apresentado a essas crianças um contato cada vez mais cedo com jogos e aplicativos e celulares, que faz com que muitas vezes elas se movimentem menos e, além disso, o processo acelerado de urbanização. A gente observa que as cidades estão cada vez mais crescendo e cada vez menos existem espaços apropriados à prática de atividades físicas e de lazer. Isso incide basicamente na forma como você faz atividade. E a gente surge um problema dentro disso tudo. Se existem todas essas limitações, em qual ambiente a criança ela pode aprimorar essas habilidades motoras dentro de todas essas limitações existentes? Que é na escola. Existem vários trabalhos que falam sobre isso. A escola ela é um rico ambiente ao qual poderiam ser estabilizado, estimulado o movimento em todos os momentos. O ambiente escolar ele se apresenta como um espaço que pode oferecer ricas contribuições para o aprimoramento de habilidades cognitivas, acadêmicas e sociais. A gente observa isso em vários estudos, em várias colocações de diferentes épocas da vida, né? Então o ambiente escolar ele é rico para que a criança possa se movimentar. E além disso, no ambiente escolar, na educação, existe a educação física, que tem como conteúdos básicos a cultura corporal de movimento, que estimula o movimento a partir da ginástica, das danças, das lutas, dos jogos e dos esportes. E aí, nesse sentido, se torna importantíssimo que haja educação física na escola, que ela seja estimulada, que ela problematize o movimento. O movimento, nesse sentido, ele é utilizado dentro da educação física não só como uma área de desenvolvimento corporal, mas também como uma expressão. O movimento é uma expressão corporal. Então se torna importantíssimo que a gente estimule para as crianças o movimento a todo momento em nossas atividades.
Bom, e para fechar aqui essa exposição, né, muito mais do que uma videoaula, como eu falei anteriormente, né, eu gostaria de fechar com uma frase do Paulo Freire, que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada dia. A nossa prática dentro da escola, ainda mais nesse período de pandemia ao qual nós ainda estamos passando, ela se impregna de sentido quando a gente mostra como o movimento se relaciona com a aprendizagem. O movimento, como eu falei anteriormente, é uma expressão e é importante que a gente conscientize nossos alunos, a comunidade escolar, as instituições, as organizações que tratam da educação física, mostrando que a educação física na escola ela é de suma importância, não só para o movimento, mas também para a aprendizagem. Se você gostou do tema de hoje, vou pedir para que você curta aqui o nosso vídeo, dê seu like, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todos os conteúdos que a gente vai estar sempre postando aqui semanalmente. Um grande abraço a todos e até a próxima!